Oi, gente. Hoje eu estou aqui ao lado de duas pessoas é, amplamente conhecedoras do mundo dos quadrinhos, né? Francisco Ucha, que eu conheci um pouco antes da mostra da Quadrinhos 51, né? Que foi uma homenagem aos 5 desenhistas que fizeram a primeira mostra de quadrinhos aqui a nível mundial, não só nacional. Então eu conheci o Ucha naquela época e a gente já criou uma boa amizade. E hoje eu tenho o prazer de recebê-los aqui na minha casa, o Moia também, que é o maior conhecedor de quadrinhos do mundo aqui no Brasil. Aqui acho que no Brasil não existe quem conheça mais sobre quadrinhos do que Álvaro de Moya. Então para mim é um privilégio enorme tê-los aqui comigo, né? E além do mais, dois grandes presentes que eu tive. Primeiro, saber que o Álvaro é santista que nem eu, né? Então, foi algo assim que me deixou muito feliz, né? E meu pai é santista, eu sou santista e o Álvaro também é. Então eu convivi com o Pelé há muito tempo, contei para ele. Sim, então foi uma coisa o sensacional. O do Maurício, eu participei. Participou da criação, você chegou aí nos Estados Unidos, Nova York, lá no New York Cosmos, né? New York Cosmos. Então, e isso daí me deixou muito contente, muito feliz. E além disso, eu tive esse presentaço aqui, né? Uma coisa assim que me deixou muito feliz, que o Álvaro trouxe para mim. E eu, sendo sincero para vocês, eu nem sabia que ele falava de Sérgio Bonelli e de Tex Willer, que é meu personagem de quadrinhos predileto, que marcou muito a minha infância, né? Então, olha, ele passou. Olha, uma das partes, né, desse livro do Vapt Vupt, de Álvaro de Moya, ele conquistou naquele ano de 2003 o melhor livro teórico de 2003 sobre quadrinhos. Quer dizer, algo assim, com uma qualidade muito grande. É um livro onde Álvaro ele colocou muito daquele conhecimento que ele adquiriu com todos os anos que ele mexeu, que ele trabalhou com quadrinhos, né? E aqui a gente tem, quando ele fala de Joy Kubert, quando desenhou Tex, né, para aquela experiência americana, e principalmente sobre Sérgio Bonelli. Sérgio Bonelli, Álvaro também conheceu muito, profundamente, né, a pessoa de Sérgio Bonelli. E nesse livro, que eu só preciso achar, vamos ver aqui no índice. Você lembra onde está, Moia? Bonelli. 128. Então, aqui um especial para o maior colecionador de Tex do Brasil, Álvaro de Moya. Quer dizer, ainda com uma dedicatória. Quer dizer, eu como um fã incondicional de Tex, eu fico lisonjeado com essa dedicatória que Álvaro de Moya fez para mim. Então, Bonelli, um editor italiano de sucesso. Conta para nós, então, o que te levou, Álvaro, a colocar no seu livro Sérgio Bonelli. Quando a Bienal de São Paulo trouxe a exposição de Bordigueira para o Brasil, veio o professor Romano Calise, da Universidade de Roma. E aí ele soube que era 1966, que em 1951 nós tínhamos feito a primeira exposição no mundo de quadrinhos. Então ele achou isso um fenômeno e nos convidou, disse, olha, a partir do ano que vem a mostra vai mudar para a cidade de Lucca. E nos convidou para ir lá. Então eu, o Maurício de Souza e o Cortez fomos lá em Lucca nesse evento. Então nós criamos um elo com o movimento italiano e francês em favor das histórias em quadrinhos. Então Federico Fellini, Alain René, Pier Paolo Pasolini, grandes intelectuais, Pablo Picasso, todos eles estavam apoiando os quadrinhos daquele tempo. E nós então tivemos contato com todo esse pessoal lá em Lucca. Depois nós tornamos a voltar para Lucca e o Maurício de Souza ganhou o prêmio máximo, o Yellow Kid, em 1970, quando a editora Abril lançou o número 1 da Mônica.
A partir daí, então, nós começamos a ir todo ano para Lucca. Eles, então, me nomearam chefe da delegação brasileira, eles mandavam a passagem de avião e a estadia, e eu levava artistas brasileiros com exposição, palestra, com transmissão de imagens e tudo mais e tal. Então, nós ficamos defendendo o Brasil nesses eventos. Aí eles começaram a me colocar como membro do júri, porque eles achavam ótimo que nós tínhamos sido o primeiro país fora dos Estados Unidos e da Itália e França e Espanha a ter uma participação. Nesse período, então, o Brasil ganhou muitos prêmios. O Ziraldo ganhou prêmio, Adolfo Eiser ganhou prêmio, a Sônia Luiten ganhou, Alcide Martins da Quinta ganhou prêmio também. Então, quer dizer, o Brasil foi muito premiado nesse período todinho em que o Brasil teve uma participação muito grande. A partir daí, então, nós começamos a participar também em Paris, também em Nova York, também em Buenos Aires, no mundo inteiro. O Brasil sempre esteve presente para acompanhar finalmente uma coisa que nós, em 1951, tínhamos defendido, que a história em quadrinho era uma forma de arte. Então, o Sérgio Bonelli já estava na Itália, nós tivemos contato com ele, tanto o Sérgio Bonelli como o Hugo Pratt eram apaixonados pelo Brasil, ele já tinha estado diversas vezes no Brasil. Quando eu escrevia para o Sérgio Bonelli em inglês ou em italiano, ele falou assim, por que você escreve? Escreve em português. Aí eu falei assim, você sabe falar carioquês, né? Não é que ele sabia falar português. Então, ele fez um personagem, inclusive, passado na Amazônia, Mr. No, que, aliás, tinha um erro, quer dizer, os índios tinham pelos pubianos, eles não sabiam, os desenhistas italianos, que índio brasileiro não tinha pelos pubianos. Sim, e foi feito, inclusive, um filme do Dr. No, e tanto o Hugo Pratt como o Sérgio Bonelli estavam sempre no Brasil. O Hugo Pratt me contou que ele estava no Araguaia quando ele viu paulistas sendo torturados pela ditadura militar. E o Sérgio Bonelli sempre esteve aqui. Então, quer dizer, todo ano eu encontrava com o Sérgio na Itália, ou ele vinha aqui no Brasil e eu estava em contato com ele. Então, eu vi o período em que a mãe do Sérgio Bonelli, que tinha criado a editora, e o marido dela, eles eram Gianluigi Bonelli, separados. Era o pai do Sérgio, né? O pai do Sérgio, ele fazia os roteiros. Aí depois a mãe doou a editora para o filho, e o próprio Sérgio Bonelli passou a fazer os roteiros, e aí a editora teve um desenvolvimento muito grande, porque ele era muito capacitado, e teve um momento que a editora dele era a maior editora da Itália. De todas as editoras da Itália, a editora dele era a maior da Itália. Ele lançou novos personagens, com muito sucesso, todos viraram filme de longa-metragem, e o contato com ele era muito, muito fascinante. Quer dizer, quando a gente estava em Milão, por exemplo, quando eu ia para Milão, eu aproveitava e telefonava para ele, e encontrava com ele em Milão também, porque a editora dele era em Milão. A Casa dos Sonhos, que eu pretendo conhecer um dia. E a minha filha mora ainda em Monza, pertinho de Milão, então eu sempre estava encontrando com ele. E ele teve um fato terrível. No tempo das mãos limpas na Itália, ele foi chamado porque ele tinha subornado um agente do governo. E ele disse assim, eu fui achacado por um agente do governo, um fiscal. Aí disseram assim, mas se as contas estivessem em dia, você não precisava achacar ele. Se você deu dinheiro, aceitou, deu dinheiro para ele, era para esconder alguma coisa errada que você tinha. Continuaram processando ele. E ele aproveitou para dar um sumiço na Itália nesse período. E o pessoal da Itália dizia assim, ele está na casa do Moia, no Brasil. Porque o filho do Rinaldo Taine tinha ficado hospedado na minha casa no Pacaembu durante um certo tempo. Certo. Mas ele não estava comigo, não. Provavelmente ele devia estar lá na Amazônia. Com certeza. Então, o Sérgio Bonelli, além
de escrever alguns roteiros do Tex, né, ele criou um personagem chamado Zagor. Zagor, isso então, e é um personagem de muito sucesso, que também é publicado aqui no Brasil, né? E hoje, para você ter uma ideia, Álvaro, nesse ano agora de 2016, Tex completa 45 anos. Nossa. Ininterruptamente nas bancas. Nossa. Então, desde Quer 1971. dizer, com exceção dos Estados Unidos, no mundo todo publica o Tex. Sim, e desde 1971 sem parar, por 4 editoras diferentes. Pela editora VEC, depois com a editora Rio Gráfica, depois editora Globo e agora com a editora Mitos. 45 anos, não é para qualquer um. Por isso que eu considero um herói dos quadrinhos e um herói editorial, porque não é para qualquer um, né? É verdade. Não é? Porque hoje em dia, ainda mais com a crise econômica e tudo mais, o Tex se mantém vivo e ele é mais atual do que nunca, porque todos os valores morais que ele prega, que é a amizade, o respeito, a honestidade, o que acontece? Mais ainda a gente precisa nos dias de hoje. E a o gente respeito que ele tinha pelos índios. pelas minorias, os Nos negros. Estados Unidos, o John Wayne matava tudo quanto era índio. Na história do Tex, o índio era amigo dele. Ele defendia, tanto é que ele se tornou chefe dos Navajos, que era uma tribo dos índios americanos. Mostra aquela fotografia, aquela página ali, esse aqui. Essa daqui foi uma imagem, um desenho criado para homenagear os 30 anos da Turma da Mônica. E o que você tem a ver com essa imagem? A editora Globo, quando eu publicava o Maurício, me chamou e disse, olha, nós queríamos fazer uma edição especial de 30 anos da Mônica e queríamos que você telefonasse para os amigos do Maurício, no mundo todo, para cada um deles fazer um desenho especial para essa edição. Então eu sentei lá na editora Globo e fiquei telefonando para o Will Eisner, para o Milo Manara, para o Jim Davis. Quando eu telefonei para ele, a secretária falou assim, mas ele vai embarcar para Paris hoje, acho que não vai dar tempo dele fazer o desenho, mas mesmo assim o Jim Davis mandou. Mandou também. Então, vários desenhistas famosos. E o Milo Manara fez uma maravilhosa, que era a Mônica em cima do Corcovado, como se fosse o Cristo Redentor. Como se fosse o Cristo Redentor. Nossa. E o Bonelli, então, mandou esse desenho aqui, homenageando a Mônica. Junto com o Coelhinho. E essa edição ficou bonita, porque ela então tinha os maiores desenhistas do mundo homenageando o Maurício e a Mônica. Então mostrou que o Maurício tinha um prestígio internacional e que tinha amigos capazes de fazer desenhos especiais e presente para ele. Certo. E esses originais estão todos na coleção do Maurício. Então, para você ver como Tex é importante até nesse sentido, ele ajudou a unir, né, vários personagens, artistas diferentes, né, e se uniram para fazer algo especial que foi foi quando nós nos conhecemos, né, o quadrinho 51. Sim, né, quando Belas Artes. O que aconteceu? A gente conheceu. Eu conheci o Ucha assim numa negociação de quadrinhos. Eu estava vendendo umas revistas em quadrinhos. O Ucha comprou e foi me conhecer. Me conheceu, foi buscar lá na minha casa. A gente criou amizade e, coincidentemente, o Ucha estava organizando, naquele período, em 2012, a exposição Quadrinhos 51, que homenageava os 5 desenhistas que fizeram a primeira exposição de quadrinhos no mundo. Que era Álvaro de Moya, Reinaldo de Oliveira, Silas Robert, Jaime Cortez e Miguel Penteado. Então, na realidade não eram 5 desenhistas, eram 3 desenhistas, 4. O Silas não era desenhista, era o nosso roteirista. E o Reinaldo também. Mas o Reinaldo sabia desenhar. Ah, tá. Só que ele não desenhava, né? Então, ele era editor, era um grande conhecedor de gráfica. Então, esses 5 jovens idealistas que estavam começando a fazer esses trabalhos, né? Eles se reuniram e fizeram. Como que foi esse contato que você teve com aqueles desenhistas estrangeiros que ajudaram a contribuir? Porque aí era o seguinte, eu era o mais jovem, e todo moleque é menos responsável. Sim. E eu falei assim, e se a gente escrevesse para eles mandarem os originais para nós, assim de ver o tamanho do desenho do Flash Gordon, do Príncipe Valente, se eles usam
pincel, caneta e tal. E aí eu era o que sabia falar inglês, eu escrevi uma carta. E para todos eles, para o Alex Raymond, para o Al Foster, Will Eisner, e um deles, que eu não me lembro qual era, falou assim, é a primeira vez que alguém pede um desenho meu para pendurar no aparelho, porque eu usei como desculpa que a gente ia fazer uma exposição. E um deles falou, olha, nunca ninguém pediu um desenho. Aí eu falei, poxa, então nunca ninguém fez uma exposição de história em quadrinhos? Então a nossa primeira exposição no mundo de história em quadrinhos, e nós fizemos essa exposição sabendo que nós éramos os pioneiros. Hoje, as enciclopédias dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália e principalmente da França, que chama a nossa exposição de primeira exposição didática dos quadrinhos. Então, quer dizer, hoje todas essas enciclopédias falam que o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma exposição de história em quadrinhos. Então isso ficou registrado no mundo todo. Reconhecido. O reconhecimento da nossa loucura, né? Porque nos Estados Unidos havia uma campanha contra a história em quadrinho, aqui no Brasil também havia uma campanha contra a história em quadrinho, e nós estamos defendendo o quadrinho contra todo mundo. Logo depois eu mostrei para o Ucha uma história em quadrinho de Zumbi dos Palmares que eu fiz, e o roteirista era o poeta Clóvis Moura, que era do Partidão, então o Partido Comunista era contra quadrinhos. Então ele fez o roteiro, mas não assinou. E ali, na última página, tinha a carta que o governador de Pernambuco mandou para Portugal, contando como eles tinham matado o Zumbi através de um traidor que avisou onde estava o Zumbi. Naquela época, e até hoje, os livros do Rocha Pombo, todos os livros importantes da história do Brasil falam que o Zumbi se suicidou. Quer dizer, eles querem colocar o Zumbi como um covarde que na hora da grande luta ele fugiu. E não é verdade, ele foi um herói até o último instante. Então, quer dizer, naquela época, os professores eram contra os quadrinhos e nós tínhamos a coragem de fazer um quadrinho contestando os livros escolares e provando que o Zumbi foi assassinado. Ele foi assassinado por uma traição. Então, quer dizer, além de nós sermos defender a história em quadrinhos, nós fazemos uma espécie de provocação. O Silas Robert, toda vez que ele escrevia sobre quadrinhos, ele pegava e colocava uma provocação. E eu disse, puxa vida, nós somos tão perseguidos, ainda você vai escrever desse jeito, eles vão correr mais. Ele falou, não, precisa provocar ele sim, a gente sempre provocava. Teve uma vez que a Rádio Cultura, no tempo que a Rádio Cultura era do Biotônico Fontoura, teve uma mesa redonda, com 2 professores, eu e o Reinaldo. E nós sentamos lá, era o J. Alvise Assunção, a Rádio Cultura não era do governo, era do Biotônico Fontoura. E nós sentamos lá e um dos professores falou assim, eu nunca li história em quadrinho, mas eu sou contra. E o Reinaldo de Oliveira falou assim, bom, se o senhor nunca leu história em quadrinho, o senhor não pode dar sua opinião. Então o senhor lê primeiro para depois dizer o que o senhor acha. Com certeza. Vale dizer que além de nós sermos moleques, o Reinaldo de Oliveira era preto. Filho de um alemão, mas ele era preto. Então, quer dizer, um preconceito muito forte contra ele. Quer dizer, um garoto preto indo contra, esculhambando um professor. E mais, toda vez que ele abria a boca, o Reinaldo mandava ele calar a boca. Não, o que o senhor está falando? O senhor não sabe, o senhor nunca leu o quadrinho, por que o senhor está aqui? A tal ponto que eu ouvi a Assunção falou assim, olha, Reinaldo, fui eu que convidei o professor, ilustre professor tal. Aí eu falei assim, convidou mal, porque convidou um homem que não sabe falar sobre história em quadrinhos. Então nós éramos atrevidos. Sim, então a gente pegava resultado. Eu tive que ir para a televisão, o Silas Robert foi para a televisão, o Reinaldo Oliveira foi para produtor gráfico, o Cortez
o Miguel Penteado abriram uma editora, porque nós não tínhamos campo mais. Quer dizer, nós, na época, o